Saudações, amado povo de Deus, graça e paz a todos vocês. Que privilégio poder estudar a Santíssima Palavra de Deus, a Palavra eterna, fonte de autoridade para a nossa fé, doutrina, enfim, a luz que ilumina o nosso caminho, né? E hoje vamos estudar Ezequiel, capítulo 47. O título do nosso estudo de hoje é o poderoso rio de Ezequiel, capítulo 47, que é uma visão sobre o selamento dos 144 mil e o ajuntamento da grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Então vamos para o estudo. Que Deus nos abençoe a cada um de nós, né? Nos abençoe, nos ilumine e que possamos entender a sua palavra nesta tarde sabática. Estamos gravando esse áudio, fazendo esse estudo, essa live no dia 24 de agosto de 2024. 24 de agosto de 2024, sábado à tarde. Muito bem, vamos iniciar. Vamos fazer a leitura de Ezequiel, capítulo 47, verso 1 a 12. Diz assim: Em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 côvados e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através, e as águas estavam pelos lombos. Verso 5. E em seguida ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas. Águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Aqui você vê que o anjo mediu 4 vezes 1000. No início era um riacho, tá? Um riacho bem pequenininho, verso 3, né? Dava até 1000 côvados, dava até os tornozelos, né? Nos pés, só, até os tornozelos. Mediu uma segunda vez e já a água dava nos joelhos. Mediu uma terceira vez, a água estava nos lombos. E mediu uma quarta vez, a água já estava tão profunda, o rio estava já tão profundo, não podia medir-se, né? As águas, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Verso 6. Ele disse-me: Filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores de um lado e do outro lado. Então ele me disse: Estas águas saem em direção à nação do leste, ou seja, a terra do leste, e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Isso é muito importante, hein? Muito, muito importante. Sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Continuando.
Continuando aqui. Verso 9 agora. E sucederá que cada coisa que vive, que se move para onde quer que os rios venham, certo? O poderoso rio, né? Viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier, ou por onde esse rio passar, né? Verso 10. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde Engedi até Eglaim, Eles serão um lugar para se espalhar redes, ou para lançar redes, né? Seus peixes serão de acordo com os seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos, ou seja, muitos peixes, né? Excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. Eles serão dados ao sal. Só um pouquinho aqui, alguém quer entrar? João aqui. Eles serão dados ao sal. Continuando. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e seu fruto será para alimento e a sua folha por remédio. Ezequiel capítulo 47, verso 1 ao verso 12. Muito bem, antes de entrar nos comentários, verso por versos, né, estudar de forma profunda esse poderoso capítulo, que fala sobre os 144 mil, a grande multidão, um riacho que começou bem pequenininho e vai afundando até chegar a ser um rio profundo, que ele não podia nadar. Então é realmente um estudo muito maravilhoso que vamos descobrir hoje. O que diz Ellen White? Poderoso rio simboliza a igreja de Cristo nesses últimos dias. Você sabia que lendo Ezequiel capítulo 47, você está lendo a obra da igreja do Senhor nesses últimos dias? Sabiam disso? Vamos ler alguns textos de Ellen White. Ellen White não explicou todos os detalhes, mas ela deu bastante vislumbre, né? Bastante insight para poder estudar a palavra de Deus. Ela explicou bastante. Vamos ver o que diz a palavra, a pena inspirada sobre isso, né? Vamos estudar. Vamos agora ler um comentário sobre esse poderoso rio, de Ezequiel capítulo 47, um comentário que está no livro Atos dos Apóstolos, página 8. Olha só o que diz a pena inspirada. Maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe realizar por intermédio de sua igreja, a fim de que seu nome seja glorificado. Um quadro dessa obra é dado na visão que teve Ezequiel do rio de águas purificadoras. Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Na versão King James diz assim: sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Só a King James. Mas como aqui, nessa tradução, provavelmente eles estavam usando outra versão, mas dá para entender também, que diz assim: sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda a criatura vivente que vier por onde quer que entrarem
estes dois ribeiros, viverá. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ezequiel 47, versos 8 e 9 e o verso 12. Atos dos Apóstolos, página 8. Ela está dizendo que a obra que Deus vai fazer agora, a obra maravilhosa que Ele vai fazer, que Ele se propõe realizar por intermédio da sua igreja, está descrita nesta visão de Ezequiel, capítulo 47. Então preste atenção. Se você faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você crê no espírito de profecia, o espírito de profecia está dizendo que a maravilhosa obra que Deus se propõe realizar por intermédio da sua igreja agora na reta final, nós encontramos em Ezequiel capítulo 47. Isso é muito, muito sério, muito importante. Ok? Então, meus queridos, vamos analisar mais um parágrafo no livro agora, Conselhos sobre Saúde, página 209 e 210. Vamos ler 2 parágrafos e depois vamos entrar mais em detalhes, os detalhes desse capítulo maravilhoso de Ezequiel, capítulo 46. De onde vem esse poderoso rio? Okay? O poderoso rio de Ezequiel 47 vem da fonte de Zacarias, capítulo 13. A fonte que será aberta para a casa de Davi. Lembra, durante esta semana estudamos Zacarias, capítulo 12, né? E a igreja é comparada à casa de Davi, o mais fraco entre eles será como Davi. Então, o capítulo 13 fala da fonte aberta para a casa de Davi, para curar doenças, para nos restaurar. Então, Ellen White vai dizer que Ezequiel, capítulo 47, falando desse riozinho pequeno, e depois vai crescendo até se tornar um poderoso rio, a fonte sai lá, você encontra a fonte no livro de Zacarias. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Só um pouquinho, meus queridos, só um pouquinho. Muito bem. O poderoso rio vem da fonte de Zacarias 13, né? Isso está no livro Conselhos sobre Saúde, página 209. Todo obreiro em cujo coração Cristo habita, todo aquele que manifeste seu amor ao mundo, é um colaborador de Deus para a bênção da humanidade. À medida que ele recebe do Salvador, graça para comunicar aos outros, emana de todo o seu ser uma onda de vida espiritual. Isso é muito, muito forte, hein? À medida que ele recebe do Salvador graça para comunicar aos outros, emana de todo o seu ser uma onda de vida espiritual. Cristo veio como grande médico para curar as feridas produzidas pelo pecado na família humana. E seu Espírito, operando por intermédio dos seus servos, comunica virtude curadora, eficaz para o corpo e para a alma. Naquele dia, dizem as Escrituras, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Ele não está citando agora Zacarias 13, verso 1. Naquele dia, dizem as Escrituras, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza.
As águas dessa fonte possuem propriedades medicinais que hão de curar tanto as enfermidades físicas como as espirituais. Continuando o texto aqui na página 210. Desta fonte emana o poderoso rio visto na visão de Ezequiel. Amém, hein? Irmãos, isso é muito forte, hein? Isso é muito, muito poderoso. Dessa fonte emana o poderoso rio visto na visão de Ezequiel. Qual fonte? A fonte de Zacarias, capítulo 13, verso 1. Naquele dia, dizem as Escrituras, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, a igreja. Olha como a Bíblia chama a igreja na reta final, casa de Davi, a casa davidiana, casa dos Davis dos últimos dias. Ele não diz que isso para a igreja de Deus hoje, né? Isso para nós. Então, aqueles que se levantam contra a mensagem de Davi, a mensagem do reino davídico, a mensagem que é para a casa de Davi, a igreja na sua fase purificada, lógico, essa pessoa não vai participar do glorioso evento do triunfo da igreja. Naquele dia, dizem as Escrituras, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Na King James diz para o pecado e para a impureza, ou seja, para curar-nos do pecado e da impureza, que é outra palavra que a Bíblia usa para enfermidades, né? Impureza, né? As águas desta fonte possuem propriedades medicinais que hão de curar tanto as enfermidades físicas, que é as impurezas, como as espirituais, o pecado. Então a fonte será aberta para nos curar. E Deus vai usar quem para fazer essa obra? Vai usar você e eu. Sim. Todo obreiro em cujo coração Cristo habita, todo aquele que manifeste seu amor ao mundo, é um colaborador de Deus para a bênção da humanidade. À medida que ele recebe do Salvador graça para comunicar aos outros, emana de todo o seu ser uma onda de vida espiritual. É uma pessoa espiritual, é uma pessoa da qual emana uma onda de vida espiritual. Emana luz do seu semblante. Na verdade, não tem como ser conectado com Jesus e não dar vida, não emanar de você vida espiritual, uma onda de vida espiritual. Sim, onde quer que você passa. Você abençoa os outros. Você é uma bênção, literalmente falando, uma bênção para os outros, para a vizinhança, para a igreja. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Então emana dessa pessoa uma onda de vida espiritual que vem para abençoar, sim, abençoar os outros. Diz o texto inspirado aqui. Então Cristo veio como grande médico para curar as feridas produzidas pelo pecado na família humana. Mas só que Jesus não está mais fisicamente aqui. Quem está aqui hoje? Nós, seus obreiros, seus servos, suas servas. Então, ele diz, e seu Espírito, operando por intermédio dos seus servos, comunica virtude curadora, eficaz para o corpo e para a alma. E depois ela cita Zacarias capítulo 13, verso 1, e daí ela diz que desse rio, dessa fonte, emana o poderoso rio visto na visão de Ezequiel, e ela vai citar Ezequiel capítulo 47, verso 8 a 12. Vamos ler? Estas águas saem para a região oriental e descem para a campina e entram ao mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas, ou seja, serão curadas as águas.
E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes rios, esses rios, viverá? Não esses dois rios, não tem dois rios ali. Esses rios, se você for no original, que ela mesma usava, não fala de dois rios, fala do rio, né? Aí você vê o perigo também das traduções, né? Traduzindo, usando uma versão bíblica que não bate com aquela que a autora usava, acaba dando uma mensagem errada, né? Se você for no original, você não vai falar, você não vai ver dois ribeiros. Não, 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 não. Vai falar do rio, né? E junto do ribeiro, à sua margem, de uma outra banda, viverá toda a sorte, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem perecerá seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ezequiel 47, versos 8 a 12, Conselhos sobre Saúde, página 209 e 210. Agora vamos continuar com o nosso estudo. Aqui está o gráfico aqui, né? A mensagem, o que nós acabamos de ler em Ezequiel capítulo 47, versos 1 a 12. Aí você vê realmente o rio, né? O riacho que sai da casa do Senhor, da igreja, sai do santuário, e o anjo pegando a mão do profeta a começar a medir juntamente com o anjo, né? Mede 1.000 côvados, que é mais ou menos 500 metros, aí dá até o tornozelo. Mede 1.000 côvados, mais uma vez, dá até os joelhos. Aí vai mais um pouco, dá até os lombos. Mais um pouco, aí não podia mais, estava nadando. Tudo isso vamos explicar agora nas próximas slides, tá bom? Vamos agora ver. Essa casa é a igreja, né? A igreja é a casa mesmo de Ezequiel 47, né? Igreja de Ezequiel 47, a mesma casa, né? Ezequiel 47, verso 1, diz assim: Em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da entrada, né? Ou da soleira da casa, em direção ao leste. Porque a frente da casa ficava em direção ao leste. E as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então essa casa, primeiramente, vamos ver que simboliza a casa do Senhor, a sua igreja, na reta final, como você vê em Atos dos Apóstolos, página 8, Conselhos sobre Saúde, página 210, 209 e 210, certo? Então essa é a mesma casa que nos últimos dias que Deus vai usar para finalizar a sua obra. A mesma casa que nós encontramos em Isaías capítulo 2. E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele. E muitos povos irão e dirão: Vinde-vos, deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito dos seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Claramente vemos que essa casa de onde sai o riacho é a mesma casa do Senhor, só que na linguagem de Ezequiel, o riacho vai crescendo até se tornar um grande rio que não dava mais para nadar. Na linguagem de Isaías, o monte da casa do Senhor, vai crescer à medida que as nações vão afluir em direção a ela. Então a casa vai crescer. E visto que a água na profecia simboliza pessoas, então Ezequiel está dizendo as mesmas palavras que Isaías. Só que Ezequiel de forma mais simbólica, usando água. Rio pequenininho, que pode ser medido, 144 mil. E à medida que a mensagem vai avançando, vai crescer até 200 milhões. E aí vem uma grande multidão que ninguém podia contar. Então essa é a mesma casa do Senhor nos últimos dias.
o mesmo poderoso rio, de Ezequiel 47, que é o mesmo povo que ele diz que Deus vai usar, sua igreja, na reta final, porque ela mesma diz, maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe realizar por intermédio de sua igreja, a fim de que seu nome seja glorificado. Um quadro dessa obra é dado na visão que teve Ezequiel do rio de águas purificadoras. É a mesma, ok? É a mesma visão. A igreja do Senhor vai ser a agência que ele vai usar para curar tanto da doença do pecado, levando o evangelho, mas também os santos terão poder, literalmente, de curar os doentes. Sim, sim. Primeiros Escritos, página 227, nós lemos durante esta semana essa passagem, que os doentes seriam curados. Enfim, o grande conflito, página 611, 612, vai falar do alto clamor. Então é a agência, a sua igreja, que Deus vai usar para fazer isso aí. E um quadro dessa maravilhosa obra está em Ezequiel capítulo 47. Então, veja, tem muitos irmãos que têm muitos anos na igreja adventista, até pastores, teólogos, nunca pregaram sobre Ezequiel 47, nunca explicam Ezequiel 47. Ellen White já falou várias vezes, em vários livros. Mas precisava a mensagem adicional para chamar a atenção sobre o cumprimento dessa profecia e dar mais detalhes para que a mensagem seja mais clara. Mas, pelo menos, ela não falou sobre isso. Sim, Atos dos Apóstolos, página 8, aqui. E outros livros que já citamos, certo? Vamos continuar agora com outras partes. De onde se origina o poderoso rio? Nós vemos que esse rio é a mesma fonte de Zacarias capítulo 3. Mas em Ezequiel 47, de onde vem? De que lado? De que ponto cardeal vem? Vamos ler mais uma vez Ezequiel capítulo 47, verso 1. Depois ele me levou outra vez à porta da casa. E eis que saíam águas de debaixo do limiar, ou da soleira, né? Da casa, para o oriente. Porque a frente da casa estava voltada para o oriente, e as águas desciam de debaixo, do lado direito da casa, para o lado sul do altar. Então você vê como as águas vinham do lado sul do altar, então iam para o leste. Isso mostra claramente que as águas vêm do norte. As águas procediam do norte. Vem do norte e vai para o sul, e do sul vai rumo para o leste, certo? O ponto norte na Bíblia é símbolo onde está o trono de Deus, ok? O que simbolicamente denota que qualquer que seja o significado das águas, elas vêm do trono de Deus. Ou sim, vem do trono de Deus. Ezequiel 47, verso 1. Pois ele está nos lados do norte. Você pode verificar isso, Isaías capítulo 14, verso 14, Salmo 48, verso 2, e Salmo 75, verso 6. Vamos ler Salmo 75, verso 6. Vamos ler rapidinho aqui. Não está no tema, mas é preciso ver isso aqui, porque algumas Bíblias, esse salmo não fica bem claro, né? Vamos ler aqui, e pelo menos na gravação vai ficar bem claro. Salmo 75, verso 6, diz assim. Pegue sua Bíblia, por favor. Pegue sua Bíblia. Portanto, o auxílio não vem nem do leste, nem do oeste, nem do sul. Então o auxílio vem de onde? Se o auxílio não vem nem do leste, nem do oeste, nem do sul, vem de onde? Vem do norte. Ok? Aí verso 7 diz assim: mas Deus é o juiz,
Ele derruba um e estabelece outro. E onde está o trono de Deus? Isaías 14, verso 14, vai dizer que está no lado do norte. Sim. Então, o auxílio, a ajuda, não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, mas vem de Deus. E Deus está no lado de norte. Então, é você só combinar Salmo 75, verso 6, com Isaías 14, verso 14. Né? O Lúcifer queria colocar o seu trono no lado do norte. Sim, verso 14. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E verso 12, né? Verso 13, perdão. Isaías 13, 13, né? Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Então, realmente, o lado do norte é onde está o trono de Deus. E daí vem o nosso auxílio. Salmo 75, verso 6. Isaías 14, verso 13. Em vez do 14, é verso 13. No original, em inglês, é o 14. E na tradução aqui é 13. Ok? Muito bem, vamos continuar. Então, quando Ezequiel viu as águas pela primeira vez ao lado do altar, elas eram de pouca importância, ou seja, bem pouquinhas, em comparação com o que ele viu do lado de fora do portão. Como o pequeno riacho imediatamente cresce em um rio poderoso, esse rio representa algo de rápido crescimento, algo que cresce de forma vertiginosa, de forma muito rápida. Então essas águas simbolizam o mesmo que as águas em Apocalipse, capítulo 17, verso 15. Ok? Que são povos e multidões e nações de línguas. Pois o anjo disse a Ezequiel que sendo lançadas ao mar, sendo trazidas ou lançadas ao mar, as águas serão curadas. Você sabe que literalmente uma água não se cura. Você vai tratar uma água, aqui está falando curadas. É outra forma para mostrar que Ezequiel sim estava usando linguagens simbólicas de águas, simbolizando o povo, nações. Sendo lançadas ao mar, as águas serão curadas. Verso 8. Portanto, essas águas representam uma multidão muito grande que nenhum homem pode contar, que será curada do pecado e da doença. Do pecado e das enfermidades, como diz Ellen White nos textos que acabamos de ler, os conselhos sobre saúde, página 209 e 210. Deus vai usar seus servos para levar cura, para levar o evangelho eterno a todas as nações, e uma grande multidão vai abraçar essa mensagem, eles serão curados das suas doenças espirituais e físicas. E você sabe que hoje em dia os homens estão inventando todo tipo de doenças, todo tipo de supostos remédios, supostas vacinas para curar. Você sabe o que está acontecendo? Eles estão fazendo tudo para adoecer a humanidade. Mas sabemos que quanto mais eles fazem isso, mais doenças estão aparecendo. Mais doenças. Muitas pessoas morrendo de todo tipo de doenças, todos os anos. Então, realmente, a humanidade está enferma. O reino vai ser o canto, o reino vai ser o lugar onde Deus vai curar essas doenças. O evangelho eterno será pregado a todo mundo e seremos curados tanto fisicamente como espiritualmente. Sim. Então, as águas, sendo lançadas ao mar, serão curadas. Portanto, essas águas representam uma grande multidão que nenhum homem pode cantar, que será curada do pecado e da doença, salva no tempo do alto clamor, através da obra de pregação dos 144 mil. Sim. E como Ezequiel não sabia nadar neste rio,
Você lendo Ezequiel 47, ele chega a um ponto que ele não podia mais nadar. O símbolo está em perfeita harmonia com Apocalipse 7, verso 9. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ou sim, que maravilhoso, meus queridos, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela revelação da sua palavra, por explicarmos Ezequiel capítulo 47, que é o mesmo evento de Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 8, o selamento das primícias, 144 mil santos, número bem específico, contável, que você pode contar, e uma grande multidão inumerável. Por isso, ele começa contando, medindo as águas, tornozelo, joelhos, lombo, e mais na frente, o rio se tornou tão profundo que não podia nadar. Em outras palavras, as palavras de João no Revelador vai dizer uma grande multidão que ninguém podia contar. E visto que rio, água significa pessoas, povos, multidões, nações e línguas, então é um símbolo perfeito. Uma profecia explicando outra. E graças a Deus temos a ferramenta do Espírito de profecia que nos explicam, que vem para esclarecer, dizendo, olha, Ezequiel 47 não era para Ezequiel, não era para o tempo dele. É a obra do Senhor profetizado nesse capítulo 47. Sim, ela não deixou bem claro isso. Deixou bem claro isso. E louvado seja Deus, que hoje, talvez pela primeira vez, você está ouvindo a explicação correta, bíblica, coerente, nada de fora de contexto isolado, nada disso. É uma mensagem bem compacta, bem sólida, capaz de te salvar. Mas primeiro, você tem que fazer parte desse riacho hoje. O riacho que está lá na igreja. Sim, que está crescendo cada vez mais. Até chegar ao número 144 mil primícias. 144 mil adventistas preparados para fazer a obra final. Uma obra poderosa, maravilhosa, magnífica. Atos dos Apóstolos, página 8. Sim, uma obra que vai alcançar uma grande multidão. Apocalipse 7, verso 9. E vai ser tanta gente que Ezequiel disse que não podia nadar. O fato é que não sabia nadar nesse rio tão profundo, o símbolo está em perfeita harmonia com Apocalipse capítulo 7, verso 9, que é uma grande multidão de todas as nações, povos e línguas, reunidos com a obra da pregação das primícias, os 144 mil primícias, os primeiros, mas não são os únicos. Haverá outros com eles. Haverá outros que serão alcançados com a mensagem deles. Eles são as primícias e a grande multidão são os segundos frutos. Continuando agora. As águas do rio são lançadas ao mar. E sendo lançados ao mar, as águas provenientes do rio serão curadas. O que significa isso? Veja que a razão pela qual as águas do rio são curadas é porque elas são lançadas ao mar. O rio, diz aqui o 47, que se tornou muito profundo, as águas do rio são lançadas ao mar. Então, se o rio poderoso representa os santos da terra, na igreja, na reta final, a igreja adventista na sua reta final, ok? Então, o mar deve ser símbolo dos mundos sem pecado, tá? Por isso você vê que os 144 mil estavam reunidos num mar de vidro, simbolizando isso aqui exatamente, Apocalipse 15, tá? Então, o mar deve ser um símbolo dos mundos sem pecado, o universo de Deus, os habitantes do universo de Deus. Como o rio é lançado ao mar, isso significa que os santos entrarão em contato com as nações que não pecaram, com os mundos que não pecaram.
com as nações eternas, os mundos eternos, que rejeitaram a proposta de Lúcifer de pecar. Eles rejeitaram. Então, esse rio vai entrar em contato com o mar. Aqui tem o rio e o mar. E estando em contato com o mar, as águas do rio serão curadas. Então, esse rio, que é lançado ao mar, deve entrar em contato com as nações eternas, que não conhecem o pecado, e sendo levados para fora, devemos ser curados antes de nos encontrarmos com eles. Os fatos desse símbolo provam que esta é a última sessão da Igreja de Deus, como falou Ellen White. Ellen White fala do rio poderoso de Ezequiel 47, é a obra que Deus quer fazer através da sua igreja, por intermédio dos seus servos aqui. Atos dos Apóstolos, página 8. Atos dos Apóstolos, página 8. E Conselhos sobre Saúde, página 210, 209 e 210. Até o 212, você pode ler todas as páginas aí para você ter uma ideia mais clara, mais completa. Então, antes de nos encontrarmos com eles, devemos ser curados do pecado, né? Então, os fatos mostram claramente que este símbolo, Ezequiel 47, é a última sessão da Igreja de Deus. A igreja que será transladada sem ver a morte, sem provar a morte. Então, devemos nos preparar, porque estamos mesmo de pé nos ventos da eternidade. Ok? Uma vida que se mede com a vida de Deus, a vida eterna. Vamos agora ver outro aspecto desse rio. Aqueles que estão chegando agora, estamos estudando Ezequiel capítulo 47, o poderoso rio de Ezequiel 47. Continuando. Então, as águas que compõem este poderoso rio representam uma multidão de santos, dotados de poder, de cura, vindo do trono de Deus, do lado do norte, né? Como vemos, vindo do poder de Deus, do trono de Deus. Pois a palavra diz, tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Versículo 9. Né? Esta cura não é indefinida, mas permanente. Nós lemos. E acontecerá que tudo o vivente que se move, por onde quer que o rio passar, viverá eternamente. Então vai viver eternamente. Então, aqueles que vão entrar em contato com esse rio, com esse movimento do alto clamor, vai entrar em contato e onde quer que esse rio passar, terão vida eterna. Sim. Então, depois que o anjo mediu 3 vezes 1000 côvados, diz Ezequiel, ele me disse, filho do homem, visto isso? Então ele me levou e me fez voltar para a beira do rio. E quando eu voltei, eis que na margem do rio havia muitas árvores de um lado para outro, e junto ao rio, na sua margem, disse o anjo, e de um lado para outro crescerá toda espécie de árvores para alimento, cujas folhas não murcharão, nem o seu fruto será consumido. Produzirão novos frutos conforme os seus meses, porque as suas águas sairão do santuário, e seu fruto será para alimento, e a sua folha para remédio. Temos o mesmo símbolo no Apocalipse capítulo 22, o rio da água da vida, né? Temos o mesmo símbolo ali. Ok? Ezequiel 47 também está se referindo a esse rio. Só que no lado de cá, nós aqui, com a mensagem crescendo, levando saúde, levando salvação. Né? É isso que quer dizer. Não podemos dizer que é um rio literal, que vai ter um rio literal, o profeta vai estar nadando dentro do rio. Não, não, não. Na verdade, a inspiração não explica assim. A inspiração diz que a obra de Deus, ele vai usar seus servos. E nas próximas partes você vai ver claramente que não é um rio literal. E desse aqui é o 47. Tá? É um rio simbólico. Tá? Veja o que diz agora. Uma grande quantidade de peixe. Ezequiel 47, verso 9 e 10 agora. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes,
Olha só, de peixes. Porque essas águas chegarão lá, porque serão curadas. E cada coisa viverá por onde quer que este rio vier. Então as coisas eles vão alcançar salvação. Onde quer que esse rio vier, eles serão curados, ok? E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde Engedi até em Eglaim, eles serão um lugar para se espalhar as redes. Seus peixes serão de acordo com os seus tipos. Você já verá todo tipo de peixes, toda espécie de peixes. Gente de todas as nações, chineses, indianos, haitianos, africanos, brasileiros, europeus, chineses, enfim, asiáticos. Ok? Serão de acordo com seus tipos, de acordo com sua espécie. Uma grande multidão de pessoas de todas as nações. Uma grande multidão de peixes de todos os tipos. De toda a qualidade de peixe, toda a qualidade de gente. Negro, branco, europeu, cabelo curto, cabelo longo, loiro, moreno, enfim, todo tipo de pessoas. Deus vai salvar uma grande multidão de peixes de todo tipo. Na linguagem de Ezequiel 47. Na linguagem de Apocalipse, capítulo 7, uma grande multidão de todas as nações. Na linguagem de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 8, servos de Deus pregando a mensagem para todo mundo, e ela diz que esse quadro está na visão de Ezequiel, capítulo 47, do Rio Poderoso. E nesse Rio Poderoso haverá peixes de toda a qualidade. Todo tipo de gente, todo tipo de pessoas, certo? É isso que quer dizer verso 9. Sim, seus peixes serão de acordo com seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Ezequiel 47, verso 9 e 10. Oh, sim, meus queridos, que estudo profundo, que estudo que vem para confirmar, para nos confirmar cada vez mais em um assim diz o Senhor, para que ninguém venha a duvidar. Né? A mensagem é muito profunda, muito maravilhosa. A mensagem é maravilhosa. A mensagem é maravilhosa. É linda e profunda. Ok, continuando. Então aqui você vê que os peixes representam aqueles que serão convertidos à igreja, que é o rio. E tudo viverá onde quer que o rio chegar, onde quer que o rio passar, onde quer que a mensagem vai chegar, que é os 144 vão chegar e vão invadir o mundo, que é o rio, onde quer que passar, eles vão levar vida. Vida. Verso 9. Então os ministros são simbolizados como os pescadores. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1, verso 17. Os apóstolos, em um momento, deixaram. Você vai encontrar agora a história deles lá. Eles deixaram, em um momento, deixaram a rede do evangelho, deixaram de ser pescadores de homens, e eles foram lá a pescar, por lucro, pescar peixe no mar, literalmente falando, né? Deixaram a rede do evangelho. E aí passaram a noite inteira pescando, e não acharam nada. E naquela noite não pegaram nada de peixe. Mas quando já era amanhã, Jesus estava na praia. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então nada, eles não pegaram nada. Então ele lhes disse: lançai a rede à direita, do lado direito. Igual você vê na profecia de Ezequiel 47, que o anjo estava lá e tudo saiu do lado direito. Lado direito do santuário. Irmãos, não é nada de por acaso. Veja aqui Ezequiel 47, verso 1. E em seguida ele me levou novamente à porta da casa. E eis que as águas surgiam por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então as águas estavam indo do lado direito. Então Jesus falou para os discípulos:
lancem a rede do lado direito, à direita do barco. À direita do barco. E achareis. Não à esquerda, mas à direita. Então, os perdidos estarão à esquerda e os salvos à direita. Então, lança a rede à direita, do lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois já não podiam tirar por causa da multidão de peixes. Então, Deus mesmo diz que eles seriam pescadores de homens. Eles se tornaram os ministros da palavra de Deus, lançando rede no mar das pessoas para conquistar almas, para ganhar almas para Jesus, mas eles têm que fazer do jeito que Deus manda. O sucesso nunca falha quando o comando do mestre é obedecido. Lançaram à direita do barco e conquistaram muitos peixes. Continuando agora a medição, 4 vezes 1000. 4 vezes 1000 côvados. O que significa isso? Né? Até agora eu creio que vocês estão entendendo. Estamos quase finalizando o nosso estudo, que não vai ser um estudo muito longo. Vai ser um estudo bem curto, bem objetivo, né? Mostrando o que Deus tem a dizer em Ezequiel capítulo 47. Em outro dia, em outra ocasião, podemos fazer o restante do capítulo, que também vai falar sobre o reino. Tá? Todo o capítulo 47, 48 também é importante. Ok, agora vamos ver. O anjo mediu 4 vezes. Ezequiel 47, verso 2. 2 a 5. Então ele me levou para fora do caminho, do portão, em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. Mais uma vez, do lado direito. Jesus diz assim: lança a rede do lado direito do barco. Como onde correm as águas? Do lado direito. E onde eles vão pescar? Do lado direito. Onde eles pescaram tanto peixe que as redes rompiam? Do lado direito. Do lado que Deus diz. Ok? A esquerda sempre vai ser do lado dos perdidos. Mateus capítulo 25. Os perdidos ao lado esquerdo, os salvos do lado direito, os perdidos do lado esquerdo. Okay? Isso não tem nada a ver com política. Direita, esquerda, não. Eu sei que alguns irmãos usam isso para falar contra a direita, contra a política e tal, a direita do Trump e tal. Não, isso não tem nada a ver. Nada absolutamente a ver. Nada. A esquerda é de Deus, a esquerda é do diabo, a direita é do Senhor Jesus e tal. Irmão, isso não cai nessas ciladas. Foquem no Evangelho. Quando eu estou falando aqui, não estou falando nada de político. Aliás, nem voto aqui. Só não me interessa. De direita a esquerda. Né? Que eles lá vão brigar, fazendo suas brigas lá. Isso não deve nos interessar isso aí. Questão de brigas de política. Tá? Quando eu falo do lado direito, nada a ver com política de direita a esquerda. Estou falando do lado bíblico. O lado direito é o lado de Deus. Mateus 25. Ezequiel 47. João, né? Que Jesus vai falar aqui. João 21. 3 a 6. 3 a 6. Ok? Nada de política aqui. Okay? Eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas, e as águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000, é a segunda vez, e levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000, terceira vez, e me trouxe através das águas, e as águas estavam pelos lombos. Olha como estão crescendo, né? E em seguida, para a quarta vez, ele mediu 1000 côvados. E este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Visto que não podia passar, não podia mais medir, não podia mais passar, nadar de tão profundo, então se tornou um rio tão profundo, uma multidão de gente, certo? É nesse sentido.
Ok? Então, por que mediu 4 vezes 1.000? O anjo mediu 4 vezes 1.000 côvados para o leste, iniciando para o leste. Você tem que entender o símbolo do leste. O símbolo do norte, o trono de Deus. O leste é símbolo onde está a idolatria, a adoração do sol. Por isso, na visão de Ezequiel capítulo 47, verso 1, e eu vou explicar isso bem rápido, porque tem aspectos no estudo que não posso abranger muito para não levar muito tempo. Tem outros aspectos mais profundos que eu não vou abordar hoje. Diz assim: e em seguida ele me levou novamente à porta, Ezequiel 47, verso 1, e eis que as águas surgiam por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao norte. Então a frente da igreja, do santuário, do templo, ficava olhando para o leste. A frente olhava para o leste. Por quê? Se a porta olhava para o leste, onde sai o sol, certo? E não olhava para o ocidente, isso quer dizer que a porta de entrada do santuário, olhando para o norte, os adoradores entrando para adorar Deus no seu santuário, davam as costas para leste, porque eles entravam dando as costas para o sol. E nas antigas civilizações, praticamente todas elas, praticamente sem exceção, é difícil não encontrar uma antiga civilização sem a adoração ao falso deus Sol. O mitraísmo, nos babilônios também usava, enfim, a adoração do Sol. Tamuz, o Hélios, deus do Sol, Zeus, enfim. Então, Deus ordenava aos israelitas, quando vocês vão fazer um santuário para mim, tem que dar a porta olhando para o leste, para que quando vocês entrarem, davam as costas para o sol e olhando, né, adorando a Deus com as costas para o sol. Não na frente do sol, mas a costa para o sol. Igual quando você entra para a igreja, você entra na porta principal, aí você vai sentar e dando costa para o sol. Ok? Dando as costas para o sol. Ok, meus queridos? É nesse sentido, meus queridos. Então, aqui você vê a verdadeira adoração. Antigamente, as civilizações antigas, eles adoravam na frente do sol. Costa para o ocidente e frente para o nascente, para o sol. Mas na casa de Deus, costa para o sol. Eles não eram adoradores do sol. É nesse sentido que você vê que está falando aqui da verdadeira igreja de Deus. Ok. Continuando. Então o anjo mediu 4 vezes 1.000 côvados para o leste. Ok? Por que a mensagem vai para o leste? A mensagem vai para o leste, né? Primeiro, porque o leste é a adoração do sol, falso do sol, Sunday. E haverá a lei dominical, lei da marca da besta, adoração ao falso sábado, falso deus sol, domingo. Então, o ponto cardeal para a idolatria, adoração do falso deus sol, o ponto cardeal leste, vai começar daí para converter esses adoradores do falso deus sol para o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, trazendo eles para o santuário. Estou começando ali, mas a mensagem vai ir a todos os cantos da terra, os 4 cantos. Começa ali, mas vai para todos os cantos. Ok, mas por que 4 vezes? Por que 4 vezes 1.000? Por que não mais ou menos? Por que não é 3 ou 4 ou 5? Por que não é 3, 5, 6 ou 2? Mas 4 vezes. Ok? Nós explicamos anteriormente nos estudos passados que o número 10, símbolo da universalidade, os 10 dedos da grande estátua, que simbolizam as nações de hoje, os 10 chifres da besta semelhante ao leopardo, que simbolizam
os reinos hoje, as nações de hoje, os 10 chifres sem coroas na besta semelhante a leopardo, ok? Significa os povos, não significa exatamente 10 nações que vão dar o decreto, significa os povos, as nações de forma universal, né? De forma mundial, eles vão se juntar para fazer o decreto da besta escarlate, certo? E também temos as 10 virgens. 10 virgens. Não são 10 literalmente, simbolizam na sua totalidade a igreja do Senhor no tempo do fim. Uma parte sábia, outra parte imprudente. Ok? 10. Número 10, 10 virgens, 10 dedos, 10 chifres, é o número da universalidade. Ok? O número 7 é o número da completude, completo. Número 10, universal. Ok? É nesse sentido. Então, o número 10, símbolo universal. É o número, e o número 4 denota os 4 pontos cardeais da terra. Os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Apocalipse 7. Deus diz que vai reunir seu povo dos 4 cantos da terra. Isaías capítulo 11, verso 12. Então, o número 4 simboliza os 4 pontos cardeais. A completude da terra. Os seus pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Assim, simbolicamente, isso denota que a mensagem é mundial. A mensagem vai alcançar todo mundo. Sim, a mensagem vai estar nos 4 cantos da terra. Enquanto começa em direção ao leste, condenando a idolatria relacionada ao falso deus Sol, Sunday, domingo, começando em direção ao leste, simbolicamente, a falsa adoração com relação ao Sunday, domingo, no alto clamor, a mensagem vai alcançar todo mundo. Sim. Vai circundar a terra completamente. Daí, 10, o símbolo universal, vezes 100, dá 1000, 4 vezes. 4 vezes 1000 côvados. 10, simbolicamente, universal, vezes 100, dá 1000, vezes 4. 4 vezes. Não são 4.000 em específico, mas tudo isso é simbolicamente. Por isso você tem que estudar a numerologia bíblica. Você tem que estudar a numerologia bíblica. O que significa o 6.000, o 7.000, o número 10, o número 3, o número 4. Sim, todos esses números, biblicamente falando, têm a sua conotação. Um dia vamos fazer a numerologia bíblica, segundo a Bíblia. Nada de achismo, mas sempre um assim diz o Senhor. Número 7, 7 vezes 7, enfim. Numerologia bíblica é muito importante. Então aqui você vê 10 vezes 100 dá 1000, 4 vezes os 4 cantos da terra, significa a mensagem vai abranger todo mundo, vai ser levada a todo mundo. E isso está em perfeita harmonia com as palavras de Cristo em Mateus capítulo 24, verso 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, leste, norte, sul, leste, oeste, como testemunha a todas as nações, 10 vezes 100 vezes 4, 10 vezes 100 vezes 4, todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Então, meus queridos, cada vez mais vemos luz e luz, muita luz nessa mensagem poderosa. Agora vamos explicar o verso 11. Ezequiel 47, verso 11. Mas os seus lugares enlameados, ou lamacentos, e os pântanos, em algumas versões vai falar os charcos, não serão curados, e eles serão dados ao sal. Olha só. Os lugares onde o rio não vai penetrar, eles serão dados como sal. Ao sal. Ou seja, os pântanos, ou seja, a poça das águas, não água corrente, um pântano, não um rio que flui, mas uma água que estagna, pântano, que fica ali pousado. Os lugares de lama representam as denominações e seitas
que vão seguir com a falsa adoração do leste, a falsa adoração de Sunday, do sol. Sim, eles vão seguir com a falsa adoração do decreto dominical. Eles vão seguir com a idolatria dos pagãos, adorando ídolos. Adorando ídolos, abraçando o decreto, enfim, combatendo a mensagem do alto clamor. Eles serão separados do poderoso rio de Ezequiel 47 e que eles não serão salvos ou curados. Eles se transformarão em sal. Isso significa serão eternamente perdidos, como foi a esposa de Ló que se tornou em estátua de sal. Sim, não quis escapar da destruição, ou pelo menos olhando para trás. O coração dela ficou preso em Sodoma. E o anjo diz assim: não olhe para trás, vamos, depressa. E ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ela morreu perdida. Morreu perdida. E por isso Jesus vai dizer em Lucas: e como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Assim também como foi nos dias de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. E que se tornou a mulher de Ló? Estátua de sal. Então os lugares onde a mensagem do alto clamor não vão penetrar, ou a mensagem onde vai ser, ou os lugares onde a mensagem será rejeitada, esses lugares são chamados de pântanos, ou lugares lameados, lamacentos, lugares que serão transformados em sal. Ou seja, essas pessoas, essas denominações, essas pessoas serão perdidas eternamente, vão receber as 7 últimas pragas. Alguns vão morrer nessas pragas, outros não. E o remanescente deles serão aniquilados na vinda do Senhor Jesus, a sua gloriosa presença, que vai ser uma proteção para os 144 mil e a grande multidão que estarão preparados, né? Preparados, curados da doença, da lepra, do pecado, perdoados e purificados com a mensagem, né, do alto clamor, com o rio que vai trazer a bênção, a mensagem maravilhosa para salvá-los. Então a presença de Jesus vai ser uma completa proteção e seremos transformados em um abrir e fechar de olho, em um piscar de olho, seremos revestidos da imortalidade. Enquanto essa mesma presença gloriosa será fogo consumidor para aqueles que se transformarão em sal, que se perderam, serão aniquilados. Por isso Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Assim como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim também vai ser na vinda do Filho do Homem. E ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, verso 26, 28 e 32. 26, 28 e 32. Lembrem-se da mulher de Ló, como diz o nosso Salvador. Ok? Agora, finalizando, vamos ver 2 lugares. Em Gede e em Eglaim. Em Eglaim. O que são? Verso 10 agora, Ezequiel 47, verso 10. E acontecerá que os pescadores estarão sobre ela, desde em Gedi até em Eglaim. E essas 2 cidades, serão um lugar para estender as redes. Então haverá pescadores que vão pescar a grande multidão de peixes, né? Então essas 2 cidades revelam que os peixes, os muitos peixes, são capturados em 2 lugares. Em Gedi, a igreja adventista do 7º dia, onde os 144 mil são reunidos. São as primícias, os 2 grupos, o primeiro dos 2 grupos. São as primícias. Mas depois temos também em Eglaim, que é Babilônia ou o mundo, onde a grande multidão de Apocalipse 7, verso 9, é reunida. Então você pode ver no diagrama, né, que eu coloquei aí, que nós mostramos já no início, esse aqui, os 2 lugares onde é assim, o gráfico, né? Você que está ouvindo o áudio, eu vou colocar também, está aqui também o PDF, que vai ter a imagem e tudo mais, para você entender melhor a mensagem. Ok? Então são 2 grupos.
Um grupo que vai ser reunido na Igreja Adventista do Sétimo Dia, simbolicamente falando aí de Engedi, onde os 144 mil são reunidos pelos pescadores que hoje estão pescando os 144 mil na casa de Deus, na sua igreja. E outro grupo será reunido em Inglaim, Babilônia, ao mundo, onde a grande multidão será reunida. Ok? Então, o gráfico mostra que a igreja adventista em Gede, à medida que se torna a casa de Davi, o rio crescendo, o rio vai crescer, que vai se tornar em Englaim, simboliza o mundo. Começa pequenininho, igreja adventista do sétimo dia, e à medida que o rio vai crescendo, e aí se tornará uma grande multidão de peixes. Começando um pouquinho, que pode ver, que pode medir, tornozelo, joelho, lombo, e depois uma grande multidão que ninguém poderá contar. O riacho da fonte onde começa primeiro até o portão leste representa os 144 mil. O riacho, como você pode ver aqui, começa pequeno. Veja a imagem aqui. Começa o riacho ali, os 144 mil, bem pequenininho. Logo no início aqui. Logo no início. E depois lá, quando começa a afundar, é a grande multidão. E depois esse mesmo rio dos salvos aí nos últimos dias, eles vão encontrar o grande mar, o mar dos salvos dos outros mundos, e entrando em contato com eles seremos todos curados. Mas antes de encontrá-los, temos de ser curados da lepra do pecado. Da lepra do pecado, da transgressão, todo tipo de coisa. E na volta de Jesus seremos transformados em um fechar e abrir de olho, e nós nos encontraremos todos os santos, inclusive os mundos não caídos, vamos nos encontrar lá no céu. Uma grande festa, uma grande reunião de todos os salvos com todos os mundos que não pecaram. Vai ser uma festa, lógico. Os mundos não caídos enviarão seus representantes nessa festa, né? Dando as boas-vindas aos filhos de Adão, que fomos enganados pelo arqui-inimigo, Satanás, que vai virar cinza, pó. Esse rebelde Satanás será destruído, ele e seus demônios. E infelizmente, haverá pessoas que se deixaram enganar por ele e vai ser destruído, infelizmente. Que tristeza. Mas, Senhor, vai ser uma grande reunião, meus queridos. Grande reunião. Então, aqui o rio começa pequeno, em Engedi. Vai crescer até se tornar em Englaim a grande multidão, Babilônia. Se tornou um poderoso rio. Um rio cujas correntes, como diz aqui em Salmo 46, até Salmo 46 está no estudo. Na verdade, Salmo 46 fala do rio de Ezequiel 47. Às vezes nós lemos de Salmo e esquecemos do rio de Ezequiel 47. Sim. Então, o riacho da fonte, onde começa primeiro até o portão leste, representa os 144 mil. E o rio representa a grande multidão. O riacho pequeno, 144 mil. E o rião grande, profundo, a grande multidão. Por isso, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, dessa água, desse rio. Ela não será abalada. Deus a ajudará. E isso bem cedo. Salmo 46, verso 4 e 5. Oh sim, que maravilhoso, que espetacular, sabendo dessa coisa tão maravilhosa. E esse rio que vai cobrir o mundo com o conhecimento de Deus, como você pode ver em Isaías capítulo 11, verso 9 a 12, que é o nosso último texto. Eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Qual águas essa? As águas do rio de Ezequiel 47. Vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar, que é o conhecimento do Senhor no alto clamor. E naquele dia, quando as águas cobrem o mar, o rio de Ezequiel 47, penetrando todos os países do mundo, do todo mundo, Apocalipse 7, verso 9, uma grande multidão vai abraçar a mensagem
E Isaías fala do mesmo evento que diz: naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão e o seu descanso será glorioso. As águas, o conhecimento do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. É nesse tempo, os gentios da grande multidão vão buscar Jesus, vão buscar a raiz de Jessé, vão buscar um renovo, sim, vão buscar Jesus, filho de Davi, o Salvador do mundo. A ele os gentios buscarão, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas do rio de Ezequiel, capítulo 47, cobrem o mar. Sim, muito conhecimento, salvação em abundância. Esse rio vai penetrar em todos os países, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, vamos entrar nos países onde hoje você não pode falar de Jesus, onde é proibido falar de Jesus, falar do cristianismo, onde tem muito perigo de falar de Cristo. Então a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá a raiz de Jessé, Cristo Jesus, a qual erguerão como uma bandeira do povo, a bandeira do evangelho, a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, a sua morte, ressurreição, intercessão lá no santuário. Tudo isso será a nossa salvação, é a nossa salvação, e essa mesma bandeira do Emanuel, do príncipe Emanuel, vamos levar para os gentios da Coreia do Norte, do Iraque, do Irã, das tribos indígenas do Brasil, em todos os cantos, em São Paulo, na Cracolândia de São Paulo, tem pessoas que precisam ser resgatadas aí com esse poderoso evangelho que vai sacudir, abalar o mundo. Sim, a terra estará cheia do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E naquele dia os gentios vão buscar Jesus, Isaías 11, verso 10. A ele os gentios buscarão e seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo, a qual sairá da Síria, e do Egito, e de Patros, e de Cuxi, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar, até as ilhas do mar, porque as ilhas, vocês lembram, as ilhas vão afundar na sétima praga. Então o povo de Deus tem que sair de lá, até as ilhas do mar. E ele erguerá, verso 12, Isaías 11, 12. E ele erguerá uma bandeira para as nações. Qual bandeira? A bandeira do príncipe Emanuel, o evangelho eterno. O evangelho eterno que os 144 mil vão pregar na reta final. Sim, erguerá uma bandeira para as nações da grande multidão e reunirá os desterrados de Israel e ajuntará os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. 1, 2, 3, 4 cantos da terra. Por isso o anjo contou 4 vezes 1000 côvados. 4 vezes. Ou seja, a mensagem vai cobrir o mundo inteiro. Os 4 cantos da terra. De Isaías 11, 12, Apocalipse 7, 7 verso 1, dos 4 cantos da terra. Enfim, meus queridos, a mensagem vai cobrir o mar. Vai encher a terra do conhecimento do Senhor, como as águas. Qual águas? As águas do poderoso rio de Ezequiel, capítulo 47. Que ele não diz que é a maravilhosa obra da igreja do Senhor na reta final. A igreja vai pregar essa mensagem, o mundo será sacudido. E a grande multidão do povo de Deus na Babilônia, simbolicamente falando na profecia de Ezequiel, capítulo 47, na Babilônia é em Englaim. E Ezequiel diz que é uma grande multidão de peixe e os pescadores estavam pescando, e muitos peixes, uma multidão de almas sendo resgatada por um ministério, ou se ministros cheios do Espírito Santo, ministros cheios do Espírito Santo para dar essa última mensagem. Que Deus vos abençoe ricamente, meus queridos, e que possamos fazer parte desse poderoso rio, que hoje é comparado a um riacho. Ou se está dando muito trabalho para pescar os 144 mil na igreja adventista. Está dando muito trabalho para pescar os 144 mil. Muito trabalho. Satanás está irado. É difícil encontrar um trigo no meio do joio. Difícil. Por isso Ezequiel olhou e viu que o riacho era bem pequenininho no início. Estava no tornozelo.
Isso é bem pouco, né? Mas devagar mais de tornozelo chegou a joelho. E depois vai crescendo, crescendo até se tornar um rio fundo. E com muitos peixes, muitas almas sendo salvas. Oh, que mensagem maravilhosa, contundente, bíblica, verídica, uma mensagem com o apoio do Espírito de Profecia. O que nos resta falar é dizer, Senhor, eis-me aqui. Ajuda-me, Senhor, a fazer parte. Ajuda-me, Senhor. Eu quero ser teu povo. Nesse sentido, vamos orar. Meus queridos, não basta ouvir essa mensagem. Faça teu plano. Eu fiz os meus. Quando ouvi, durante anos relutei, não quis. Senhor, isso é muito forte, eu não estou preparado. Eu vou ser odiado, vou ser perseguido. Aí disse, Senhor, eu vou fazer, vou dar a mensagem, Senhor. Me dá força, eu vou dar a mensagem. E Deus me ajudou, eu estou fazendo a minha parte. Então, cabe a cada um de vocês fazer sua lista de contatos. Você que mora aqui ou fora do Brasil, faz uma lista, faz alguma coisa, faz uma lista de contato de irmãos, porque primeiro você tem que resgatar as ovelhas perdidas em Engedi. Sim, em Engedi. Sim, a igreja adventista do sétimo dia, simbolicamente falando, na primeira fase de pescar as ovelhas que estão lá perdidas, que não sabem dessa mensagem maravilhosa. Que quem nem passa pela mente que Ezequiel 47 tem uma mensagem tão poderosa, tão profunda. Então faça a sua parte de alcançar, dá um jeito de falar da mensagem, ora a Deus, faz um jejum, faça alguma coisa, não fique com o braço cruzado, dizendo amém, amém, amém. Não é só isso. Se é só amém, amém, amém e não faz nada, então é só você está acumulando muito conhecimento e esses conhecimentos podem te enfrentar no dia do juízo, né? E tem que estudar e viver e espalhar e fazer a tua parte de alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel e peça a Deus sabedoria e coragem para fazer. E não tenha medo de perseguição, não tenha medo dos homens. Porque se eu tivesse medo de pastores, de ancião, de igreja, você acha que eu ia dar essa mensagem? Não, eu ia ficar calada na minha, cair tranquilo na minha, quem sabe seria um pastor ou um ancião da igreja. E para quê? Com tanto conhecimento. Para me perder depois? Não, não, não. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos lutando para sermos selados, e vocês também, para vocês serem selados, serem os pescadores, as pescadoras também, as pescadoras que estão pescando, enviando mensagem, pregando a mensagem para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que Deus nos ajude e nos dê força. Oremos a Deus para finalizar essa parte, e depois vamos receber as perguntas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado, engrandecido, adorado seja teu santo nome. Nós te agradecemos pela mensagem maravilhosa que o Senhor nos enviou. Obrigado porque entendemos, Senhor, o teu plano. Obrigado porque aceitamos a tua palavra, a Bíblia, e o próprio Espírito de profecia em várias citações falando, diz aqui o capítulo 47, que diz que é uma obra maravilhosa que o Senhor quer fazer através dos teus servos e servas. Sim, aqueles que levam a mensagem. Ela mesma diz, aqueles que estão conectados com Jesus, eles levam uma onda de vida na sua vida. Uma onda de vida. Oh, Senhor, que maravilhoso saber disso, Pai querido. Sejamos luz, sejamos vida para a vida, Senhor. Por favor, ao abrirmos a nossa boca, que as pessoas possam dizer, oh, essa é uma serva de Deus, esse é um servo de Deus. Oh, Senhor, ajuda-nos, por favor, Senhor Deus. Ajuda-nos a fazer parte desse riacho, desse rio pequenininho, riozinho, Senhor, pequenininho. Agora, nesse sentido, agora, nessa fase da obra, tão difícil, Senhor, de conseguir os 144 mil na tua igreja. É tão difícil, Senhor. Mas para ti nada é impossível. Na verdade, a obra está sendo feita acima dos demônios, acima do inimigo que quer parar, que quer perseguir, ameaçando e, enfim, difamando, denegrindo a mensagem. Mas o teu povo, Senhor, está ouvindo essa mensagem. Salva teu povo. Salva a tua igreja, Senhor, a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. Que qualquer plano que o inimigo tenha feito contra essa igreja caia por terra em nome de Cristo Jesus. Acorde os pastores e os ministros que foram ungidos, não para serem pastores de Satanás, foram ungidos para serem servos do Deus Altíssimo. Então, Senhor,
Abra os olhos deles, que sejam realmente teus servos, para guiar o teu povo para a salvação, para a eternidade. E nós que estamos ouvindo, que possamos ser selados também. Ouça-nos, salva o teu povo, ajuda-nos a amar a tua igreja, coloca no nosso coração o amor para a tua igreja, o amor para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o amor para o povo que vai ser selado, que possamos fazer a nossa parte, suspirando, gemendo, clamando e divulgando essa mensagem, advertindo, vivendo ela, sobretudo, vivendo, fazendo parte da nossa vida, e assim seremos selados. E amanhã, a gloriosa conquista da igreja em todo o mundo, indo vencendo para vencer. Em Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome dele, ele que é nosso irmão também, o nosso Salvador. A ele seja glória e honra pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém, 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 amém.